Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no such criativo. thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Tem spirit. um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas ao Relatos Psicodélicos, o podcast que narra as mais variadas e peculiares experiências com substâncias psicodélicas. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Se essa é a sua primeira vez aqui, deixa eu te explicar um pouco como que funcionam as coisas. O Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Se é a primeira vez que estamos falando daquela droga, a gente também traz um panorama histórico. Falamos sobre os efeitos, riscos e estudos sobre aquele psicodélico em questão. E, no episódio de hoje, a gente não vai trazer o relato de uma substância nova no programa, mas vamos falar de uma droga que a gente já trouxe aqui no podcast, há muito tempo atrás. Sim, eu tô falando do LSD. E se você ainda não ouviu o segundo episódio do podcast, onde a gente fala sobre essa substância, vai lá porque o relato desse programa é um dos meus favoritos. Mas falando sobre hoje, a gente vai trazer aqui um relato que eu encontrei no Reddit, de uma situação muito inusitada envolvendo LSD. Mas bom, sem mais enrolação, bora já falar sobre a viagem de hoje. Galera, imagina só essa cena. Sua família inteira vem te visitar no feriado. Seus pais, primos, tios e até a sua sogra. E, pra sua sorte, todos eles adoram fumar um baseadinho. Pra quebrar o gelo, você vai lá e oferece algumas jujubinhas de maconha pra galera. Eles aceitam, comem e, pouco tempo depois, você percebe que, na verdade, aquelas jujubinhas não eram de maconha, e sim de LSD. Doideira, né? É claro que isso provavelmente teria sido evitado se você tivesse o costume de testar suas substâncias antes de tomar qualquer coisa. E é por essas e outras que a gente aqui no Relatos é parceiro da Reaja, um laboratório de soluções colorimétricas que atende todo o Brasil. Lá na Reaja você encontra testes de reagentes para os mais diversos tipos de substâncias. Diversos tipos mesmo, tá? Tem de THC, CBD, LSD, MDMA, enfim. Se você tem interesse de tornar seu uso de drogas um pouco mais seguro, eu te recomendo a conhecer os reagentes da Reaja. Para isso, é só acessar o site www.reaja.com.br e fazer o seu pedido. Lembrando que eles entregam para todo o Brasil, tá? E numa embalagem super discreta. Mas bom, voltando aqui para nossa história de jujubas psicodélicas em família, imagina só a situação que você se colocaria ao chapar sua família inteira de LSD. E aí, o que você faria? Contaria pra eles durante a experiência? Esperaria passar pra contar? Ou nem contaria e diria que aquilo era só um tipo mais forte de maconha? Difícil, né? Até porque os efeitos do LSD são bem diferentes da maconha e mais intensos também. E calma, porque pra piorar, você precisa tomar essas decisões e administrar a situação enquanto você mesmo tá chapado de ácido junto com eles. Complicado, né? Bom, eu não preciso nem dizer que essa é a história do relato de hoje, né? Então, sem mais enrolação, coloca seu fone de ouvido, aumenta o volume e bora mergulhar nessa viagem.
Isso aconteceu há algumas semanas, no Dia de Ação de Graças. Meu namorado e eu nos mudamos recentemente para um lugar maior, com alguns quartos extras e uma cozinha espaçosa. E para comemorar, decidimos sediar o jantar de Ação de Graças em nossa casa esse ano. Normalmente, todas as refeições em família aconteciam na casa da minha tia, mas ela se divorciou recentemente e, infelizmente, teve que vender a sua casa. Esse ano, a gente queria convidar o maior número possível de pessoas, já que em 2020 foi limitado apenas aos meus pais e à mãe do meu namorado. A gente convidou meus pais, a mãe dele, 3 das minhas tias, 2 tios e 6 primos, com idades entre 10 e 19 anos. Passamos 2 dias nos preparando para o jantar e fizemos praticamente tudo sozinhos, com exceção de alguns aperitivos. Recentemente, eu comecei a me interessar por confeitaria. Então, como um agrado para os adultos, eu preparei algumas jujubas com uma pequena dose de THC, com 10 mg em cada uma. A gente jantou cedo, por volta das 4 horas, e todas as crianças estavam na sala, jogando um jogo de corrida no PlayStation. Depois que todos terminaram de comer, perguntamos aos adultos se gostariam de participar do meu experimento comestível e, como somos uma família da Califórnia, já bastante acostumada com cannabis, todos concordaram. Comemos os docinhos e esperamos cerca de 1 hora. E, como ninguém estava sentindo nada, decidimos tomar outro. Imaginei que a quantidade de comida que a gente tinha acabado de consumir, somada à minha pouca experiência em fazer comestíveis, tinha gerado um lote ineficaz. Então, fui até o fundo da geladeira pegar um pote de jujubas que tinha comprado meses antes em um dispensário. Encontrei as jujubas, mas elas estavam em um saquinho plástico e não no pote. Então, presumi que meu namorado tinha trocado o recipiente na mudança. Todos os adultos da família comeram uma jujuba e decidimos dar uma caminhada. Mas meu namorado ficou em casa para cuidar das crianças. A gente saiu por volta das 5h20 e começamos a sentir os efeitos das jujubas uns 15 minutos depois. O sol já estava se pondo e o céu parecia estar num tom de laranja mais brilhante. E isso fez com que vários de nós começassem a dar muita risada. Mais ou menos uns 30 minutos depois da gente sair de casa, eu recebi uma ligação do meu namorado. Com a voz bastante nervosa, perguntando: Você pegou essas jujubas do pote ou do saquinho? Respondi que foi do saquinho e ouvi um suspiro bem grande do outro lado. Foi aí que caiu a ficha. A gente tinha comido as jujubas do dispensário com amigos na noite da mudança. Bebemos bastante naquele dia e isso me passou completamente despercebido. Essas jujubas que eu dei para minha família eram balas de LSD, de 2 ou 3 anos atrás, que a gente tinha comprado para um festival de música em 2018. Meu namorado nem precisou dizer nada para eu perceber o tamanho da cagada que tinha feito. Pedi para ele manter a calma e não deixar nenhuma criança sair da sala até que a gente voltasse. Ele escondeu o restante das jujubas no nosso quarto e eu disse para minha família que a gente devia voltar para casa. Os 20 a 30 minutos seguintes de caminhada foram cheios de risada e várias pausas para examinar luzes de Natal, caixas de correio e árvores que encantaram minha família. Eu, por outro lado, tentava desesperadamente encontrar uma forma de contar para os meus pais, tias, tios e futura sogra que, em vez de uma pequena dose de maconha, com a qual todos estavam acostumados, eles estavam prestes a embarcar em uma viagem de 8 a 10 horas com o bom e velho ácido lisérgico. Decidi esperar até a gente chegar em casa, caso alguém surtasse. Chegamos em casa e todos estavam chorando de rir com as piadas e imitações uns dos outros. Perguntei pro meu namorado o que fazer, mas ele estava sobrecarregado e só queria deitar um pouquinho.
Meu primo, de 19 anos, disse que cuidaria das crianças. Então fui para o andar de cima me juntar à família. Eu percebi que, considerando que foi uma experiência acidental, até que o cenário estava ideal. Com exceção, claro, de 5 menores de idade na casa. Levei minha família, agora completamente chapada, para a varanda, ao redor da lareira, e calmamente informei que, em vez de 15 miligramas de THC, cada um tinha ingerido 125 microgramas de LSD. Minha mãe e uma das minhas tias começaram a hiperventilar e a mãe do meu namorado saiu para procurar o filho. Consegui acalmar todos e rapidamente ficaram encantados com o fogo e as estrelas. Interrompidos de vez em quando por perguntas como: quanto tempo dura a viagem? E as crianças estão sendo cuidadas? Me chamaram de idiota. E eu concordei. Deixei eles na varanda aproveitando as estrelas e fui ver como estavam as crianças, meu namorado e a mãe dele. As crianças estavam comendo pipoca e assistindo Star Wars. Nem perceberam minha presença. Mas meu primo mais velho percebeu que eu estava estranha. E eu tive que contar para ele a verdade. Ele riu, reafirmou que eu era uma idiota, com razão, e me disse para não me preocupar, que colocaria todas as crianças para dormir e que eu deveria relaxar e curtir a família. Fui checar meu namorado e a mãe dele. E os dois começaram a gargalhar quando viram minha cara de derrotada. Finalmente, consegui rir da situação absurda que eu criei. Me deram um abraço e fomos nos juntar ao resto da família. Cada grupo estava em uma vibe diferente. Os tios estavam obcecados em buscar mais lenha e experimentando meu whisky. E as tias e a minha mãe estavam super envolvidas contando histórias e completamente maravilhadas com as taças de vinho. E uma delas jogava Candy Crush com um sorriso enorme. Meu namorado sentou comigo no sofá. A mãe dele foi pro grupo das tias e as próximas horas foram uma das reuniões familiares mais incríveis que eu já vivi. Passamos horas e horas conversando, rindo e bebendo. E às vezes nos perdendo no banheiro ou na cozinha. Mas geralmente ficávamos do lado de fora da casa, longe das crianças. Todo mundo se comportou surpreendentemente bem. E acho que isso até ajudou minha sogra a se sentir mais incluída na família. Algumas pessoas tiveram dificuldade para dormir, mas colocaram episódios antigos de uma série até o efeito passar e finalmente apagarem. No geral, podia ter sido muito pior. Eu sou muito grata por ninguém ter se machucado ou ficado sobrecarregado. Acho que o LSD perdeu um pouco da potência com o tempo, o que claramente jogou a nosso favor. E na manhã seguinte, as crianças fizeram café da manhã para todos e destruíram a cozinha. Mas eu nem me importei. Tomamos café e recebi mais algumas piadinhas da família. Me avisaram que no Natal ninguém ia aceitar jujubas, mas foi tudo na brincadeira. Ah, e eu esqueci de mencionar que, depois que as crianças foram dormir e a gente ainda estava em volta da fogueira, começamos a fazer algumas imitações. E, de alguma forma, minha imitação do Trump apareceu. Com os gestos, voz, trejeitos e aquele biquinho escroto, eu fiquei no personagem por mais de 45 minutos enquanto minha família ria e mantinha seus próprios personagens. De vez em quando, uma criança saía do quarto pedindo algo e o Trump mandava ela voltar. Isso virou uma brincadeira com as crianças, que saíam só para serem repreendidas pelo homem laranja barulhento dentro de mim. Eventualmente, precisei sair do personagem. Foi mais difícil do que parece, para que eles finalmente deixassem os adultos chapados em paz.
esse foi o relato do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei um relato bem inusitado, né? Porque não é sempre que você dopa acidentalmente a sua família com ácido. Então, eu achei uma experiência diferente, assim, né? Eu acho que a viajante do dia, ela teve muita sorte aí de não ter acontecido nada muito alarmante, assim, né? De não ter tido nenhuma reação mais aguda ali de alguém da família, enfim, né? Acho que todo mundo ali naquela situação levou bem ali a parada, e a própria viajante, né? A própria pessoa que relata a experiência pra gente parece ter mantido a calma ali, de certa forma, durante a experiência. Uma coisa interessante da gente comentar aqui é sobre a dosagem também dessas jujubas de LSD que o pessoal acabou ingerindo, né? Ela fala aqui pra gente que era por volta de 125 microgramas cada jujuba. Pra quem não tá familiarizado aí com as dosagens de LSD, 125 microgramas não é considerado uma dosagem alta, mas é uma dose que já é considerada mediana, né? Uma dose média aí de LSD. Para alguns pode até ser considerado uma dose mais fraca, mas 125 no geral. Se você pegar até a tabelinha ali de dosagem do Heroid, né? Eles têm uma tabelinha aí de dosagem para maioria das substâncias aí psicoativas. Você vê lá que 125 tá dentro ali da categoria de dose comum, né? É uma dose que te coloca ali num espaço mental já bem psicodélico, né? Geralmente você não tem tantos efeitos visuais nessa dose, né? De alterações visuais aí, né? Mas é uma dose considerável, assim, né? Que dá pra você ter umas brisa boa. E a gente viu que deu, né? A gente viu que deu ali durante a experiência. O pessoal ficou ali naquela risadaria clássica da licergia, né? Mas também não se desenrolou muito mais para além disso, né? Claro que também outra coisa que deve se levar em consideração, né, pensando em dosagem, é que aquelas jujubinhas estavam armazenadas há muito tempo, né? Tudo bem que elas estavam no freezer, né? Elas estavam na geladeira, então estavam mais escondidinhas ali, mas não sei, né? Pode ser mesmo que, como a viajante teoriza, né? Pode ser mesmo que a jujubinha tenha perdido um pouco sua potência ao longo dos anos, né? E que isso tenha feito com que a experiência tenha sido até mais fraca do que se imagina uma experiência de 125 microgramas. Mas bom, o que importa é que a gente teve um final feliz, né? Muita coisa podia ter dado errado, ainda mais, né? Eu não sei realmente o que eu faria, se eu contaria de imediato, se eu faria igual a viajante, né? Espera todo mundo ficar ali reunido, se eu espero depois da experiência. Uma coisa é certa, né? De fato, eu contaria, né? Eu acho que é um direito de todo mundo saber se tá entorpecido ou não, seja por acidente, né? Mas eu fico realmente em dúvida ali de como conduzir a situação. Deve ter sido realmente difícil ali pra pessoa, né? Mas bom, todo mundo ali já era acostumado a fumar maconha, então de certa forma já era acostumado a fazer algum tipo de alteração de consciência ali pra além do álcool, né? Então, que bom que não deu nada de errado, né? Que bom que não deu nada de errado. Uma coisa só que eu também acho que é importante atentar acerca dessa experiência é justamente esse lance a jujubinha de LSD tá ali super em fácil acesso na geladeira, sem etiqueta, sem nada, né? A própria viajante ter se confundido ali a jujubinha de maconha com a de LSD, pra mim não é nem a pior coisa que podia ter acontecido, né? Isso claramente é uma coisa chata de rolar, né? Não é legal. Mas, sei lá, às vezes alguém podia ter, né, ao longo desses 3 anos ali que esse saquinho tava ali, alguma visita, alguma pessoa que tá na sua casa, vai lá, abre ali, vê uma jujubinha, pega ali, não fala nada e come 2, 3, sei lá, né? E aí você pode acabar tendo uma situação muito pior, né? Muito mais preocupante. Ou até criança, né? Ela falou que os primos estavam em casa, né? Imagina um primo desse vai na cozinha, abre o freezer, vê a jujubinha lá, na inocência come 3, 4, né? 500 microgramas de LSD, sei lá quanto, na cabeça, assim. Então, pra mim, essa é a parte mais preocupante, né? Acho que é importante ou etiquetar essas coisas ou deixar guardado de uma forma um pouco mais de difícil acesso, assim, né? Porque isso, pra mim, é o que mais me chama a atenção da experiência. Essa jujubinha aí lisérgica tá de tão fácil acesso aí que a pessoa simplesmente pegou lá, confundiu e bora, né? Então, pra mim, acho que esse é o alerta aí desse relato, né? Fora isso, muito interessante, muito legal. Que bom que um acidente, né? Uma coisa que não era pra ter acontecido, gerou bons resultados, né? Aproximou ali as pessoas, né? Acho que não é coincidência que às vezes a gente acaba trazendo experiências psicodélicas em família aqui no podcast. Justamente porque essas experiências são
quebra um pouco ali da visão que as pessoas têm sobre as experiências com psicodélicos, né? E não é intencional, tá, gente? Não é intencional. Muitas vezes a gente percebe só depois de ter feito o relato, né? De ter gravado ou de ter revisado o texto, que a gente... Opa, olha, mais um relato que envolve aí um uso de psicodélicos em família, né? É um tema que acaba sempre voltando de uma forma ou de outra aqui pro podcast, né? E é legal, né? Interessante. Eu acho que a gente vê coisas interessantes surgindo aí desses cenários muitas vezes, né? E essa experiência acho que foi um exemplo disso, né? Então que bom que ela teve um final feliz, de fato, né? Mas bom, galera, eu acho que era isso que eu tinha pra falar desse relato aqui. Então, bora encerrar o episódio de hoje. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Se você ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Valeu por me acompanhar até o final desse episódio. Se você tem interesse de consumir mais conteúdos do Relatos Psicodélicos, eu te recomendo a conhecer o Além da Brisa, nosso podcast quinzenal exclusivo para assinantes. O Além da Brisa nada mais é do que um espaço onde eu converso com vocês de uma forma um pouco mais informal, né? Ele é um pouco parecido com o Giro Psicodélico, mas eu trago menos notícias, assim, né? Às vezes eu trago alguns relatos psicodélicos menores, às vezes eu conto meus próprios relatos psicodélicos, né? Como é o caso de um episódio recente aí do Além da Brisa. Então, se você tem interesse aí, dá uma olhada que eu acho que você vai gostar. Para acessar o Além da Brisa é só ir lá no www.apoia.se/relatos psicodélicos. A partir de R$12 mensais você já acompanha o Além da Brisa e tem acesso aí ao nosso grupo no Telegram, tá bom? Bom, antes de ir embora, aquele recadinho essencial. Não se esqueça de dar 5 estrelas pro podcast no Spotify ou no seu tocador de podcast. Se você já fez isso há muito tempo e não aguenta mais eu falando disso, então, por favor, se você puder, compartilha com algum amigo seu, algum familiar, alguma pessoa que você gosta, esse episódio do Relatos Psicodélicos ou o podcast mesmo. Quando você compartilha o nosso programa, você fala pro algoritmo recomendar para mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, realmente faz a diferença. E eu acho que é isso, galera. Sem mais delongas, espero que vocês fiquem bem e vejo vocês no próximo episódio. Esse podcast foi produzido pela Pupa. O roteiro, a apresentação e edição são de Bruno De Paul. A revisão do episódio e a interpretação do relato são de Marcela Cavalheiro.